Boa noite a todos. Vamos ver o que a gente pode fazer depois dessa homenagem, né? Mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês aqui. E hoje eu trouxe um estudo para dividir com todos vocês sobre uma parábola. A parábola do joio e do trigo. Lembrando só como preliminar que Jesus trouxe muitos dos seus ensinamentos, se não quase todos eles, através de histórias do cotidiano do povo judeu daquela época. Então ele se utilizou nas parábolas de figuras comuns do dia a dia de todos eles. Eram pescadores, eram lavradores, eram mulheres donas de casa, eram as mulheres da vida, enfim. Ele se utilizou de figuras comuns para trazer grandes lições para todos nós. Essa parábola especificamente nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 ao 30. E diz assim: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A princípio, e isso que eu falo, este princípio durou alguns séculos, a primeira visão que tivemos de interpretação sobre essa lição do Cristo foi no sentido coletivo do que ele queria nos dizer. Então nós interpretamos, por exemplo, o semeador como mestre, Jesus. Nós interpretamos o pai da família como sendo o Deus, nosso pai. Nós interpretamos as sementes de trigo como sendo os homens de boa vontade. Interpretamos o joio como sendo aqueles homens ainda muito imperfeitos, em luta pelas suas imperfeições. E interpretamos finalmente, neste sentido coletivo, a ceifa como sendo o final dos tempos. Mas não é esta interpretação que nós vamos trazer aqui hoje. Alírio Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas, ele traz uma nova visão sobre a interpretação desta parábola. E ele vai nos falar, então, da visão individual que esta lição vem nos falar. E ele fala para nós o seguinte, que dentro desta visão individual de interpretação, todos nós somos os convidados a evoluir, ao progresso. Muito bem. E Jesus nos falou deste progresso em muitas outras lições. E nós sabemos, através do Espiritismo, que nós alcançaremos um dia a perfeição relativa, e aí brinco eu com os meus colegas de estudo, a qual estamos condenados. Então, se há algo que nós todos estamos condenados, é a progredir, é a evoluir, é a sermos relativamente perfeitos um dia. Por que relativamente perfeitos? Porque a perfeição absoluta só pertence ao Pai. Então, o grau mais elevado que poderíamos imaginar de perfeição ainda vai ser relativa em se comparando
a perfeição absoluta que tem o Pai. E Jesus fala em várias passagens do Evangelho. Ele fala assim: que brilhe a vossa luz, que desperte o brilho que há em vocês. E é muito interessante, nesta visão individual que a Lírio Cerqueira nos apresenta, porque ele vai falar, por exemplo, que ao mesmo tempo que Jesus fala que nós temos essa luz que brilha, em outra passagem dos Evangelhos ele fala assim: se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Demonstrando para nós, e através das outras lições nós vamos acompanhar isso, que este aperfeiçoamento é algo lento, gradativo, suave. E que toda vez que intentamos aperfeiçoar-nos de modo abrupto, nós criamos para nós uma perfeição ilusória, que são estas trevas a qual ele se refere. Mas aí, continuamos. Vamos entender então, dentro desta parábola. Ele primeiro fala... Desculpa, gente, eu perdi aqui o tempo. O texto onde eu estava. Aqui. Achei. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Será que nós temos em nós boas ou más sementes? Pelas lições de Jesus, as quais o Espiritismo veio levantar muitos véus, nós já fomos alertados de que trazemos em nós uma imensa capacidade de aperfeiçoamento. Temos em nós uma potencialidade. Nós trazemos em nós todas as sementes a serem desenvolvidas para este aperfeiçoamento relativo. Então, as sementes boas que trazemos são consideradas a essência que há em nós. E foram plantadas em nós pelo Pai, pelo semeador celestial, que é Jesus. Mas há um trecho nesta parábola em que Jesus afirma, e ele nos fala, que quando os homens dormiram, o joio foi então semeado. O que é isso? Qual a interpretação individual disso? É que quando nós não nos atemos, não prestamos atenção, quando nós nos deixamos levar pelas facilidades da vida, pelas emoções, pelo materialismo, quando nós intentamos caminhar pela porta larga que o Cristo nos fala, então, quando neste momento nós, digamos assim, nos colocamos distantes da consciência e do contato com a essência de nós, optando pela vida, nós estamos então dando ensejo a que a semente do joio seja plantada. E são as nossas experiências do plano mais material que surgem neste momento, que é fruto da nossa própria imperfeição, da nossa desatenção. E aí continua a parábola dizendo assim, que quando o joio e o trigo crescem um pouco é que dá para você ver que um é o trigo e o outro é o joio. Então, que várias vezes nessa caminhada evolutiva que vamos traçando, é justamente quando algumas das nossas virtudes vão despontando, ou quando nós conhecemos um pouco mais sobre nós mesmos e sobre a vida, é que nós vamos percebendo que é joio em nós. Mas aí continua. Jesus nos fala que nesse momento, quando é então visto a semente do trigo e a semente do joio, que já cresceram e já frutificaram,
que nesse momento os servos buscam o pai de família. E aí são alertados pelo pai de família que o joio, na verdade, foi semeado pelo inimigo. E aí eles perguntam os servos nesse momento: então queres que a gente vá arrancá-lo? E aí o pai fala que não, que é para que deixe que ambos cresçam juntos até o momento da ceifa. O que isso quer dizer com relação a nós mesmos? Já que esta visão agora, essa interpretação que estamos tendo hoje, é no campo individual de nós mesmos. Quer dizer que as nossas imperfeições, as nossas sombras, deverão coexistir com as nossas virtudes em crescimento, até a época própria. E que época própria vai ser esta? Até a época da ceifa. E para nós, a nível individual, essa época da ceifa é quando as nossas virtudes crescerem tanto que elas suplantarão naturalmente o joio que há de vir. Mas aí Alírio Cerqueira, ele nos alerta para o seguinte, que na verdade no nosso cotidiano é muito comum que a gente queira arrancar o joio de uma vez só. Mas Jesus alerta nesta parábola que se tentarmos colher ou retirar o joio antes do tempo, muitas vezes a essência também vai ser arrancada. Vamos dar um exemplo. Às vezes uma das nossas essências é a esperança. E muitas vezes o joio que há em nós é uma dúvida sobre algum ponto das nossas vidas, um grande sofrimento. E a gente tenta tirar toda essa dúvida de uma vez e a gente arranca a dúvida, mas arranca a esperança também. E passamos então a optar pelo ceticismo, pela descrença. Então este coexistir de imperfeições e de virtudes é justamente porque o nosso crescimento espiritual há de ser suave e gradativo. O pessoal que estuda comigo, eles sabem, porque eu várias vezes falo, que não há mudanças milagrosas em nós, nem após a morte do corpo físico, e muito menos por uma simples deliberação enquanto estamos aqui todos. Não adianta nós sairmos daqui todos do Francisco de Assis essa noite absolutamente motivados para amanhã nos santificarmos. Este processo não vai acontecer dessa forma. Mas diz Alírio que muitas vezes é exatamente isso que a gente executa. E muitas vezes essa busca abrupta ou essa santificação imediata que nós queremos cria em nós uma ilusão, cria o eu idealizado. E ele traz uma explanação muito interessante sobre isso. Ele fala que o eu idealizado é quando nós pensamos que somos mais. Então a gente já acha que já está bom o suficiente, que já perdoa o suficiente, que já faz a caridade já o suficiente, já estudou o suficiente. E eu tento me convencer disto, que eu já sou muito boa. Só que isso é uma ilusão, é uma máscara, porque não existe transformação milagrosa. Só que essa máscara, ela tem um sério problema, isso para todos nós, ela não dura muito tempo. Eu posso sustentá-la por algumas horas, por algumas semanas, até por alguns meses, alguns até por alguns anos. Mas chega um momento, e geralmente um momento em que grandes dificuldades nos visitam, que a máscara cai. E aí, depois que a máscara cai, porque antes eu vivia um ideal ilusório, eu penso que eu sou menos do que eu sou. Eu penso que eu já não sirvo para mais nada. Eu penso que eu não dou conta de nada. E eu penso que não tem jeito mais, não tem solução mais eu para comigo mesmo. Então, nem eu pensar mais, nem eu pensar menos é a realidade de quem eu sou. E aí Alírio fala então do eu real. O eu real é quando eu busco o autoconhecimento que a gente ouve tanto falar aqui na Casa Espírita e no Espiritismo.
E eu entendo, então, eu compreendo exatamente quem eu sou, ou algo muito próximo a quem eu sou. Então eu visualizo que eu tenho muitas potencialidades. Eu já compreendo que eu tenho muita coisa já desenvolvida e muitas outras coisas a desenvolver. E eu tenho um olhar para mim também compreensivo acerca daquilo que eu ainda não consegui desenvolver. Aquilo que ainda são sombras em mim. Então esta visão, este conhecimento que eu tenho do eu real, quando eu busco um exemplo de perfeição, eu consigo andar atrás dele. Porque eu não estou vivendo de ilusões, porque eu sei que o meu caminhar é devagar. Porque eu consegui ver em mim as imperfeições que eu ainda carrego. E é muito interessante que quando nós criamos um modelo, também há um modelo de perfeição espiritual. Então, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: qual que é o maior modelo que Deus concedeu aos homens? Qual é o exemplo que Deus trouxe aos homens? E os Espíritos vão dizer que é Jesus. Mas o fato é que este modelo, este exemplo a ser seguido, eu preciso ter a consciência, segundo o entendimento que Jesus me traz desta parábola, que eu não consigo ser igualzinho Jesus amanhã. Mas ele é o ideal a ser perseguido. Mas eu ainda reconheço que eu preciso de tempo. E a misericórdia do Pai me concede este tempo para que eu caminhe em busca deste ideal. Então, Jesus é exatamente isto. Ele é o exemplo, ele é o modelo a ser seguido. Ele é a minha referência no campo da bondade, do amor, do perdão e da misericórdia. Mas ele não é a exigência imediata, porque eu não consigo. E quando eu me iludo, querendo ser exatamente como o mestre, eu deixo de conhecer-me. E eu deixo de conhecer o meu semelhante, porque aí eu trato de mim com um perfeccionismo atroz, e eu vou transmitir ao outro perfeccionismo que também me torna intolerante e infeliz. Eu não sei se vocês sofrem desse mal, o tal do perfeccionismo. Eu luto com ele há muito tempo. E eu digo luto porque eu ainda vou continuar lutando. Porque a gente sempre quer fazer o melhor. Quando, na verdade, hoje eu me convenço e cada dia eu repito para mim que a minha tarefa é executar o melhor que eu posso fazer. E não o melhor que é Jesus. Mas ele permanece sendo o meu exemplo, a minha referência. E por que então que há de crescer junto imperfeições e virtudes? Justamente porque eu não posso ter uma postura agressiva para comigo mesma. Jesus nunca cuidou de trazer ensinamentos que dissessem de intolerância para com o erro. Se vocês fizerem um apanhado de todas as lições do Mestre, nós iremos perceber que Jesus sempre acolheu. Jesus veio para os doentes, para os aflitos. Jesus veio consciente das nossas imperfeições, trazendo-nos o acolhimento, a esperança, a possibilidade de prosseguir, a esperança de que amanhã podemos fazer mais e mais e melhor. E dentro desta visão misericordiosa, Jesus sempre acolheu os que pecaram, porque ele queria a remissão do pecador e não a sua exterminação.
E aí nós podemos perceber que quando Jesus fala aquela frase que eu falei agora há pouco, se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? É que quando eu trabalho com a idealização ilusória, então eu quero ser perfeito agora, e eu muitas vezes ajo como se perfeito fosse. Então, durante muito tempo, ou algum tempo, ou pouco tempo, eu me mostro diante de vocês o mais paciente possível. Todo mundo olha e fala assim: nossa, você é tão serena. Nossa, olha como ela fala baixo. Olha como ela é amorosa. Mas ninguém conhece a Cristiane lá da minha casa. E mesmo que eu me esforce para ser assim também na minha casa, se isso é uma ilusão e uma exigência, digamos assim, sobrenatural que eu me imponho, tem uma hora que vai cair. Tem uma hora que eu não vou dar conta de lidar. E aí eu vou gritar com Caiafa. E aí eu vou mandar meus filhos calarem a boca, né? Aí eu vou ficar brava com as minhas gatas, né? Vou me aborrecer, ficar mal-humorada com os meus colegas de trabalho. Por quê? Porque eu estava me fazendo algo que eu ainda não sou. E nós vamos perceber então que esta ilusão que eu crio de mim, objetivando a minha santificação imediata, são estas trevas às quais Jesus se refere. Porque a luz que eu estou mostrando, faz de conta que eu tenho, na verdade são trevas. Porque na verdade elas atrasam o meu caminho de progresso. Porque no fazer de conta, na verdade eu não estou só enganando todos os demais, eu estou enganando a mim mesma. E quando eu desperto para a realidade, geralmente eu já perdi um tempo precioso e deixei de exercitar aquilo que eu tinha que exercitar. Então, por exemplo, se eu visto uma máscara de paciência, eu deixo de exercitar a verdadeira paciência. Então, por exemplo, eu evito situações que hão de tirar a minha paciência. Ou então, eu consigo segurar o vulcão interno que há em mim e travo a minha boca. Aí isso eu já consigo fazer. Mas o vulcão está lá dentro. E o vulcão sai por doenças, por cardiopatias, por cânceres, processos profundos de depressão, inúmeras patologias. Porque eu não estou trabalhando o vulcão. Eu trabalhei tão somente a explosão. E aí, na verdade, há uma implosão. Então, o que fazer? Como se portar diante disso? Simplesmente acolhendo-nos. Como entender o ensinamento do Cristo? É o da paciência, é o da construção diária, é o saber que eu preciso ter paciência com o outro para que ele tenha comigo. Porque não raro aquilo que eu aponto no outro é aquilo que também me deixa insatisfeita. E aí eu entendo quando Jesus nos fala que por ora o reino dele não era deste mundo. Porque o reino do céu só existirá efetivamente na terra quando nós sejamos pacíficos, pacientes e bondosos. Por enquanto, estamos todos neste crescimento conjunto de joio e de trigo. Porque dentro da visão coletiva da interpretação da parábola, nós temos espíritos de boa vontade, ao lado de espíritos ainda muito imperfeitos. E na interpretação individual, nós vemos que nós lidamos com este conflito também que existe. Que, na verdade, não pode haver conflito.
Porque quando nós estamos conflitando, lutando de forma ilusória com as nossas dificuldades, nós deixamos de efetivar realmente o exercício que nos compete. E nós aprendemos ainda, nesta visão que esta parábola nos traz, que a semente do trigo é a essência. Nós já falamos sobre isso. A essência, o que é a essência em nós? A essência vem de Deus. A essência é do Pai e também é nossa, porque somos feitos à semelhança do Pai. E a essência é o que é real. Uma essência que nós podemos dizer abrange todas as outras é a do amor. Então esta é a essência. Esta é a semente de trigo, ou estas essências são as sementes de trigo em nós. E o que é o joio? O que são as sementes do joio? É tudo aquilo que, segundo Alírio, não é. São todos aqueles sentimentos negativos que não existem por si só, mas que, na verdade, são a ausência das essências. Todo mundo já ouviu aqui falar que o mal não existe por si só. O mal, na verdade, é a ausência do bem, é a ausência do amor. Todo mundo já ouviu também dizer que a escuridão não existe. A escuridão, na verdade, é a ausência da luz. Então, dentro deste raciocínio, quando o que é real é essência e aquilo que não é real é negativo, nós vamos entender, por exemplo, em 3 sentimentos que nós vamos citar como exemplo. O orgulho. O orgulho não existe por si. Ele não nos é concedido pelo Pai. Nós não trazemos o orgulho como semente divina que há em nós. O orgulho, na verdade, é a ausência do valor de ser humilde. Então, ser humilde é que é a essência, a semente de trigo em estado latente em nós. Então, enquanto estamos a caminho, esta semente há de crescer suave e gradativamente, até que um dia ela esteja em plena produção, esta semente, e nós sejamos então humildes. Enquanto esta semente não cresceu, nós trazemos então a sua ausência, que é o orgulho. Outro sentimento negativo, o egoísmo, que segundo os Espíritos, no livro dos Espíritos, é a base de todas as demais grandes fraquezas do homem. O egoísmo está na base de todas as paixões negativas do ser humano. Dizem os Espíritos que quando soubermos superar o egoísmo que há em nós, nós saberemos então o que é amar. Muito bem, este egoísmo, ele não existe por si só. Ele não é uma semente divina plantada e latente em nós. O egoísmo, na verdade, é a ausência da virtude do altruísmo, que é este olhar que eu tenho para com o outro e que faz com que o outro olhe para mim. Então eu cuido do outro e pelo outro eu sou cuidada. E há então a verdadeira irmandade, que ela sim é real. Então o altruísmo é real. O sentimento, a virtude do altruísmo, deste cuidado que eu tenho com o meu semelhante, que também pode ser entendido como a fraternidade, a solidariedade, o respeito. Então, estes são sentimentos a mim concedidos pelo Pai, porque isto o Pai tem. Mas isso tudo está em estado latente em mim, que ainda no caminho do meu progresso tenho que desenvolver para que ele possa crescer, para que ele possa frutificar e para que um dia eu seja então efetivamente altruísta.
enquanto eu não faço esta conquista que leva tempo, que é gradativa e que é suave, eu trago em mim expressões da ausência, dos espaços vazios que ainda existem, que são preenchidos então pela ausência, que é o egoísmo. E finalmente um terceiro sentimento, aqui eu citei só 3, tá, gente? Para a gente não falar de todos, porque não tem jeito. Seria a ansiedade. Tem alguém que é ansioso aqui, igual a mim? A ansiedade também não é semente do Pai em nós. Na verdade, a ansiedade é a ausência da serenidade. A serenidade é concessão do Pai. A serenidade é o plantio, é semente divina do Pai em nós. Mas até que eu alcance o crescimento e a frutificação da serenidade latente em mim, eu tenho a ausência dela. Esses vários espaços vazios que surgem no longo caminho que eu tenho a percorrer, que se refletem então nos meus momentos de ansiedade. Mas segundo Alírio Cerqueira neste livro, ainda dando a sua interpretação sobre a parábola do joio e do trigo, estes sentimentos negativos não são em nós, eles estão em nós. Então, nós deveríamos corrigir-nos a partir de agora. Nós não somos ansiosos, estamos. Nós não somos egoístas, estamos. Nós não somos arrogantes, estamos. Nós não somos intolerantes e impacientes, estamos. Porque o estar é sempre temporário. O ser será definitivo. E é por isso que nós necessitamos, e a nós é concedido, inúmeras, milhares de centenas de oportunidades para o longo aprendizado. Porque a cada experiência que temos, nós vamos realizando conquistas em nós, fazendo com que as sementes divinas cresçam um pouquinho, se fortifiquem um pouquinho, para que no dia que elas efetivamente tiverem em todo o seu apogeu, aí sim nós poderemos dizer: eu sou. Percebam vocês que no exemplo maior que nos compete seguir, que é Jesus, nós vamos perceber a postura serena do Mestre sempre. Nós vamos perceber a postura humilde do Mestre sempre. Lembrando que quando ele precisou ser firme, ele assim o foi. Porque humildade não é subserviência. É preciso que entendamos as qualidades e as virtudes efetivamente existentes no Cristo. Porque muitas vezes a gente entende uma coisa e pensa que é outra também. Muitas vezes, quando a gente pensa na humildade, a gente pensa que aquela pessoa que se diz humilde não pode dizer nem da opinião que ela tem, porque ela não tem direito a ter opinião porque ela é humilde. Humildade não é isso. Porque Jesus era humilde, mas Jesus ensinou que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Jesus falou que a nossa luz deve ser colocada em cima e não embaixo, para que nós possamos iluminar onde quer que estejamos. Então, devemos entender as lições do Cristo no seu sentido mais profundo e não superficial. E interessante, na medida em que nós vamos desenvolvendo esta essência, desenvolvendo estes sentimentos essenciais, nós vamos percebendo que os negativos vão diminuindo. Eles naturalmente vão perdendo a sua força. E a ceifa acaba acontecendo não tão somente por um terceiro que vem nos cobrar,
a extinção dos sentimentos negativos, mas a ceifa acontece por nós mesmos, que vamos nos libertando, vamos deixando de estar para efetivamente sermos. Em Vinha de Luz, Emmanuel traz uma mensagem muito interessante, porque ele fala assim, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Ou seja, não pensem vocês que esta ausência das essências, que essas nossas sementes divinas demoram tanto para crescer porque Deus está relaxado, porque Ele não está prestando atenção na sua obra da criação. Na verdade, Ele, como Pai, tem toda a paciência que nos falta. Nós nos cobramos imediato aperfeiçoamento, enquanto o Pai nos aguarda o tempo que for necessário, porque Ele confia. Eu ouso dizer que Ele não tem só esperança, Ele tem certeza na vitória final do bem. E dentro desta interpretação diferente da coletiva, que é a mais fácil sobre a parábola do joio e do trigo, eu quero trazer para vocês alguns comentários para a gente encerrar o estudo dessa noite, que Richard Simonetti nos traz. Ele fala o seguinte, que esta parábola do joio e o trigo, ela também pode se ajustar no relacionamento entre pai e filho. E aí Simonetti continua. Ele fala assim, que se o pai identifica um comportamento indesejável no filho e usa de violência a fim de modificá-lo, partindo até mesmo para a agressão física, ele poderá imaginar que cortou o mal pela raiz. Mero equívoco, diz Simonetti. Apenas recalcou as tendências do filho, que mais cedo ou mais tarde reaparecerão. E além disso, ele vai inibir as iniciativas no desenvolvimento de valores positivos e virtudes, simbolizados no trigo. E aí ele traz, Simonetti, uma história que ele retirou do livro É para o Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues. E essa história conta o seguinte. Conta ele que um menino com a inocência maldosa que caracteriza, não raro, a infância, matou um pardal nos fundos de sua casa usando uma espingarda de pressão. Pouco depois, esse menino encontrou o pai a retirar insetos de uma teia de aranha. Perguntou-lhe a razão daquela iniciativa. O pai o levou até o quintal e, em espessa folhagem, mostrou um ninho onde estavam 4 filhotes de pardal, que alimentou com os insetos. O menino ajudou a apanhar mais insetos. À noite, presenciou os cuidados do pai, que procurava agasalhar a ninhada com algodão. Na manhã seguinte, encontraram um filhote morto, vitimado pelo frio. À noite aumentou o frio, morreram mais 2. Restou um, que parecia forte, mas sem a mãe para ensiná-la a voar e defender-se, também pereceu. O menino, tomado de remorsos, confessou em lágrimas que fora ele quem havia matado o pardal. E o pai lhe disse: Eu sei, meu filho, vi você fazer aquilo. Não se aflija, são raros os meninos que não fazem o mesmo. Quis apenas mostrar-lhe que, ferindo alguém, ferimos ao mesmo tempo outras pessoas
e até mesmo as que mais amamos ou as que mais nos amam. Se o pai houvesse agido com severidade, pronunciando extenso sermão quanto ao respeito pelos animais e aplicando-lhe uns tabefes, o menino poderia achar tudo muito careta ou revoltar-se, sedimentando a vocação para matar passarinhos. Sabiamente, o genitor tocou sua sensibilidade, oferecendo-lhe uma lição de respeito à natureza, que ele jamais esqueceria. E aí Simonetti, encerrando os comentários sobre essa história que ele trouxe, ele diz assim que o Pai Celestial age assim para conosco. Então, muitas vezes é o indivíduo mergulhado no vício e no desregramento que desperta ao contato com uma religião, que o acolhe, que o sensibiliza, que o traz como irmão, que muitas vezes é o casal perdido em desencontros e desavenças, que passa a unir-se com a chegada de um filho, quando há um novo olhar sobre o significado da vida e sobre o significado da união do casal. Outras vezes é o jovem inconsequente a encontrar alguém que toca o seu coração e vai chamá-lo então para união estável, para um relacionamento estável, em que ele amará e será amado. Então percebam vocês que neste caminhar nosso pelo progresso, pela evolução que nos compete, nós deveremos permitir, sob pena do nosso adoecimento, nós deveremos permitir o acolhimento das nossas imperfeições, continuando no desenvolvimento daquilo que acreditamos ser como virtudes. Não intentemos matar em nós de forma imediata aquilo que ainda são sombras, porque será isso apenas uma ilusão. Não existe um progresso imediato. Não existem grandes saltos mágicos na evolução do espírito, mas existe tão só um suave e gradativo caminhar, um suave e gradativo aprendizado. Lembramos que aprender para depois fazer. Eu agradeço a vocês a paciência dessa noite. Espero que dê para entender um pouquinho, porque o meu tempo ficou meio corrido, eu tive que cortar algumas coisas. Mas, enfim, que Jesus nos ampare para esse entendimento mais profundo de nós mesmos, na busca da colheita que no amanhã faremos.